A gente já tem a participação também de um especialista na área de segurança pública para falar sobre isso, mas acho que a gente já pode até entender um pouco, ô Sakamoto, sobre a gravidade do que estamos falando. O próprio governador Tarcísio de Freitas foi às redes sociais mais cedo para falar a respeito disso e dizer, né, que foi um policial, ele também citou o envolvimento de um policial, e ele diz, não vamos... ele diz assim, as polícias de São Paulo têm um compromisso inegociável com a ética e a legalidade. Desvios de condutas serão severamente punidos e submetidos ao rigor da lei. Como é que você analisa esse episódio de um policial militar da ativa responsável pelos tiros que matou Kritzbar, Sakamoto? Fabiola, isso confirma que a Polícia Militar de São Paulo, o PCC está infiltrado na Polícia Militar de São Paulo. A gente já sabia disso, já tinha informação sobre isso. As próprias denúncias do Gritzbar iam nesse sentido, mas é claro que a prisão desse cabo, que teria sido corresponsável pelos tiros que mataram o Gritzbar em pleno Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos e que matou mais uma pessoa, ainda um motorista de aplicativo, que não tinha nada com a história. Né? Ou seja, essa pessoa que matou o Gritzbar, matou um delator, uma testemunha e colocou em risco cidadãos paulistanos, é um policial militar, né? Ou seja, que estava envolvido, né? Que acabou fazendo um servicinho que interessava ao PCC. Né? Essa informação ela é terrível, não adianta. É claro, que bom que houve uma investigação, que bom que a investigação chegou nessa pessoa, o que também estava claro. Outras pessoas que teriam envolvimento de um policial nesse processo, outros presos também nessa operação de hoje são policiais que faziam parte da escolta do Gritzbar, que faziam parte dessa escolta como bico, né, fora do horário de turno, né? Só que, Fabiola, a informação ela só vem a confirmar como o PCC se espreguiçou pelo país, faz parte de instituições, está em instituições e causa problemas às instituições. O interessante, Fabiola, e o irônico de tudo isso, né, é que é o seguinte, essa promiscuidade entre policiais e o PCC claramente não surge no governo Tarcísio de Freitas, vou deixar isso bem claro. Mas as operações, né, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Polícia do Estado de São Paulo, mostrando as sacanagens, né, do PCC e da polícia, mostram que elas continuaram na atual gestão. Essa própria prisão mostra que tinha o quê? Que tinha policial militar sob o governo Tarcísio, sob a gestão Guilherme Derrite, operando em nome dos interesses do próprio PCC. É o sumo da ironia, considerando que o governador disse, no dia do segundo turno das eleições deste ano, ao lado do seu candidato Ricardo Nunes, que o primeiro comando da capital tinha orientado o voto em Guilherme Boulos, que era o adversário do seu candidato. Sim, enquanto Tarcísio falava que o PCC mandava votar no Boulos, e todo mundo já esqueceu esse crime eleitoral no dia que aconteceu no dia do segundo turno, eram policiais sob o seu governo que acabavam trabalhando a serviço da facção. Eu tô culpando o Tarcísio dizendo que ele mandou? Claro que não. Eu tô só falando a ironia disso. A ironia desse processo. Na verdade, o Tarcísio tá com o pepino na mão. Ele tá. Isso aqui prova de que você tem infiltração grave a ponto de ter um matador que acaba servindo ao PCC. Ah, mas foi ordem do PCC, foi queima de arquivo por conta de denúncias, porque ele ia entregar policiais. Não importa, o PCC agradece, né? No final das contas. Então é o seguinte, você tem alguém que está, de certa forma, fazendo um servição para o PCC, operando como alguém da ativa. Não é da reserva, não. É expulso, é alguém da ativa. E aí, para terminar, o Tarcísio foi duramente criticado por conta do abuso de poder político, né? Por conta da propagação de notícia falsa daquela relação no dia da eleição do Boulos, né? Então é o seguinte, que agora a gente lembre, e não é um partido político, não é outro partido político, mas os governos de plantão em São Paulo tem um pepino nas mãos, tem uma bomba nas mãos, que é o PCC infiltrado na sua gestão. O governador Tarcísio de Freitas tem repercussão também da forma como ele aborda isso, né? E ele deu uma declaração forte dizendo a PM está punindo a PM.
foi o que ele disse. O governador comemorou o fato de ter sido uma operação da própria Polícia Militar que prendeu os PMs suspeitos no assassinato de Kritsbah. A gente vai ao intervalo para quem está conosco na TV, voltamos daqui a pouquinho com a repercussão deste caso em São Paulo. E só trazendo mais detalhes sobre as declarações dadas pelo governador Tarcísio de Freitas, segundo o governador disse ao jornal Folha de São Paulo, ele diz aí em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que justamente a polícia vinha investigando o que ocorreu e chegou às autorias dos disparos. E aí disse o governador, abre aspas, a PM está punindo a PM. A PM está punindo a PM. Foi o que disse o governador Tarcísio de Freitas em relação a esse episódio e a prisão de um policial militar da Ativa acusado de ter matado esse delator do PCC numa ação extremamente grave que aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo. Bom, a operação da Polícia Militar, ela foi uma operação da Corregedoria da Polícia Militar, ou seja, o órgão que investiga as atuações da Polícia Militar. Ela foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, como alvo 15 PM suspeitos de ligação com o PCC. Kritsbah, que lavava dinheiro para a facção, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, foi morto a tiros na saída do Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos no dia 8 de novembro. E, segundo todas as apurações e investigações, elas davam aí o caminho de que policiais militares estavam envolvidos nessa morte, né? Estava sendo também alvo de uma investigação da própria Polícia Federal. E aí a Polícia Militar de São Paulo resolveu fazer essa operação. E aí, a Polícia Militar de São Paulo prendeu um policial militar. Segundo o governador, temos uma polícia que está trabalhando muito e que não vai compactuar com o mal feito, com o desvio, foi o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O governador comemora a operação da Polícia Militar que prendeu um policial militar e diz: a PM está punindo a PM. Como é que você analisa, Josias? Primeiro, o fato de ser um policial militar da Ativa responsável por esse crime, a forma como o governador comunica isso e a própria Corregedoria da Polícia Militar entrando nesse caso e fazendo uma operação hoje para prender policiais militares. A frase, esse comentário do governador Tarcísio de Freitas, de que a PM está punindo a PM, é um comentário enganoso, né? Em verdade, a Polícia Militar de São Paulo investiga por pressão o que não foi capaz de farejar por obrigação. E é preciso recordar, Fabiola, que este crime praticado em São Paulo, ou essa suspeita muito permeada de evidências de que a principal facção criminosa do país, o PCC, se infiltrou nas polícias paulistas, isso está sendo investigado também num inquérito paralelo aberto pela Polícia Federal. Porque como o Vinícius Kritsbah, esse criminoso que se fazia pose de empresário, mas que, em verdade, lavava o dinheiro do PCC, comandava uma das lavanderias do PCC e foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, o local do assassinato, que é um aeroporto que tem jurisdição federal, justificou também a abertura desse inquérito pela Polícia Federal. Então, a PM de São Paulo está como que acossada pelos fatos. Ela está sendo obrigada, como disse, a investigar por pressão algo que não conseguiu farejar por opção. E aí veio essa novidade, havia duas linhas de investigação, uma delas levava em conta a hipótese de o próprio PCC, que estava sendo delatado pelo Kritsbah, o assassinado, o próprio PCC tivesse puxado o gatilho, né, para matar o seu delator. E a outra linha de investigação era de que um policial tivesse feito o serviço. Agora diz a PM ter chegado à evidência de que um cabo da Polícia Militar é o executor, é apontado agora como executor do
Vinícius Gritzbach. Então, estamos diante do pior cenário, né? E desde que tomou posse, em janeiro de 2023, o Tarcísio de Freitas vem tratando as forças policiais de São Paulo como corporações acima de qualquer suspeita. E o assassinato desse Vinícius Gritzbach, o delator do PCC, mostrou que nada é mais suspeito do que uma conduta considerada absolutamente irrepreensível. Então, o governador considerava a polícia irrepreensível, justificava até a mortandade, o morticínio promovido por policiais, quando isso não era justificável, né? Agora ele se sente também, diante da necessidade, ele se sente compelido a dizer, olha, a PM aí investigando a si mesma, né? Não é bem assim. As evidências levam a polícia de São Paulo a se mexer, né? Porque o delator, o Gritzbach, ele, antes de ser assassinado, ele fez revelações muito incômodas, né? Ele acusou policiais civis de envolvimento com a facção criminosa, ele denunciou também policiais militares, ele denunciou agentes do Departamento Estadual de Investigação Criminal, o DEIC, o célebre DEIC de São Paulo, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Ele denunciou 2 distritos policiais da capital de São Paulo, o 24º, o 30º distrito policial, de envolvimento com crime organizado. Então, quem fazia a segurança dele, ou deveria ter feito a segurança dele, no dia em que ele foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, era uma equipe de PMs. E ali, por acaso, quebrou o carro, não chegaram a tempo, e o delator foi passado nas armas. Então é tudo muito constrangedor. Fabíola, ao contrário do que diz o governador, é constrangedor que a PM esteja agora investigando a PM, e só agora, depois de pressionada pelos fatos, e não antes, como seria da sua obrigação. Então, ao contrário do que diz o governador, primeiro é preciso aguardar o desfecho da investigação. Esta e a que está sendo conduzida também em segredo pela Polícia Federal, porque o executor parece ter sido identificado como um PM, um cabo da PM. Mas quem mandou executar? Esse cabo não agiu, evidentemente, sozinho. O próprio Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, ele mesmo, um PM, um capitão da PM, da reserva da PM, ele disse, olha, estamos agora procurando identificar o mandante, né? Então, há muito ainda por elucidar e é cedo para o governador celebrar. Ele deveria, em verdade, fazer uma autocrítica, porque lá atrás, quando tomou posse, a partir da sua posse, ele tratou com muita condescendência as polícias de São Paulo. Agora ele está verificando que essa imagem de uma corporação acima de qualquer suspeita não era a mais adequada, Fabíola. Bom, vamos trazer aqui para a nossa conversa também, para a gente entender melhor a gravidade desse episódio,